Olha, delação bomba aí de um ex-amigo aí do Flávio Bolsonaro. Tô ajeitando o cabelo aqui, vai ficar bonitinho. Pronto, menos feio. Ó, um amigo da família Bolsonaro, não só do Flávio, do Eduardo, do Flávio, do Carlos. Tô falando aqui do senhor João José Tafner. Tiago, quem é esse? João José Tafner é o corregedor da Receita Federal. Ele foi indicado pelo Flávio Bolsonaro em 2021. Em 2021 saíram várias matérias na imprensa, vou até te mostrar algumas aqui, mostrando que o Flávio Bolsonaro queria interferir na escolha para o corregedor da Receita. E aí o que acontece? O Flávio acabou interferindo e acabou colocando o nome dele. Por que o Flávio queria tanto escolher o corregedor da Receita Federal? Corregedor, para quem não sabe, é quem chefia investigações. Imagina investigações na Receita Federal. Sob a Receita Federal está o COAF. O COAF é o conselho que fez relatório sobre movimentações atípicas do Flávio Bolsonaro. Esse relatório iniciou uma investigação que descobriu os crimes da rachadinha do Bolsonaro, ou seja, muito roubo de dinheiro público, estão falando de milhões de reais roubados pelo Flávio Bolsonaro. Aí o que acontece? O Flávio Bolsonaro queria usar a Receita Federal para investigar quem o estava investigando. E isso acabou sendo feito. Só que aquilo gerou uma investigação. Vamos lembrar, faz alguns dias saiu na mídia, eu fiz vídeo aqui, mostrando que um militar que trabalhava na Receita Federal em Cuiabá foi transferido para um cargo da Receita Federal, escolhido a dedo, militar bolsominion. Para quê? Para que ele pudesse ter acesso a investigar qualquer pessoa que ele quisesse. Ele tinha acesso aos dados de quem ele quisesse. O problema é que quando ele acessa os dados, fica no sistema. E talvez a família Bolsonaro não soubesse disso. Ou talvez eles tinham tanta certeza que eles iam se manter no poder para sempre que jamais seria descoberto ou investigado. E aí, na época, 2019, acabou gerando uma investigação, porque ele acessou os dados do Gustavo Bebiano, que tinha acabado de sair do governo Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro, do Paulo Marinho, que era o coordenador também da campanha do Bolsonaro, na casa dele, que funcionava o gabinete do ódio durante a campanha de 2018, e do Eduardo Gussen, que era o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro é quem estava investigando o Flávio no caso das rachadinhas. Então ele queria investigar ali desafetos dele para ver se encontrava alguma coisa, provavelmente para fazer chantagem ou para tentar colocá-los na cadeia. Não encontrou nada. Porém, ficaram os registros, começou uma investigação dentro da Receita Federal. Ok. Aí, a investigação estava indo, avançando, e a família Bolsonaro não estava conseguindo interferir na investigação. Por isso, e o que ia acontecer? Esse funcionário da Receita ia acabar sendo demitido. Aliás, o Haddad acabou de anunciar a demissão dele. Foi anunciada ontem, já foi pra rua, e o Flávio Dino já anunciou, a Polícia Federal entrou no caso, viu? Agora é a Polícia Federal quem vai investigar. E olha, eu vou te falar, isso vai feder muito. Acompanha aí o vídeo. E você vai ver como isso vai ficando cada vez mais grave. Porque não é, isso é a pontinha do iceberg. Aí olha só. O Flávio conseguiu o corregedor da Receita. Flávio Bolsonaro tenta indicar novo corregedor da Receita Central em sua tese do caso das rachadinhas. Ó, tá lembrando de alguma coisa? Ó, 10 de setembro de 2021. Aí ele conseguiu. Quem ele indicou? Ele indicou esse amigo aqui da família Bolsonaro, que é o senhor João José Tafner. Por essa foto não diz muita coisa, mas eu acho que essa foto aqui, ó, dele, eu vou até mostrar aqui em qualidade melhor, não tinha aberto qualidade ruim, já diz mais, né? Ele tá aqui, ó, ao lado do Eduardo Bolsonaro, em acampamentos golpistas. Ele também tem foto ao lado do Flávio Bolsonaro. A foto aqui do Flávio lá na Receita Federal. E aí ele é justamente, de tanta gente, é ele quem está aqui ao lado do Flávio. Então ele tem várias fotos, muita proximidade dele, ó, foram juntos em festa, tem ele aqui com outros membros indicados pelo governo Bolsonaro aqui numa outra festa, ele está aqui. Então é um cara com proximidade da família Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Isso vem em diversas situações junto a membros da família Bolsonaro. Ok, o João José Tafner, meu amigo e minha amiga, ele foi pra cima agora com tudo. Pois bem, enquanto ele era corregedor, ele sofreu pressões do Flávio Bolsonaro, que é quem o indicou, para que ele não exonerasse, não investigasse para o que causou, no caso, a exoneração, esse servidor aí que acessou os dados dos desafetos do Flávio Bolsonaro. Só que agora ele falou, saiu matéria aí na mídia e tudo mais, ele falou na investigação o seguinte: olha, eu sofri pressão do Flávio Bolsonaro e da cúpula da Receita Federal, que foi indicada pelo governo Bolsonaro, a maioria das indicações feitas pelo Flávio, para que eu não investigasse o rapaz. E eu achei aquilo errado. E se ele cometeu algo errado, deveria ter sido investigado.
Você já tem alguém aí delatando, já tem a delação. Interferência numa investigação de alguém que cometeu um crime, você acessar dados, você quebrar o sigilo fiscal de alguém ilegalmente, dá 8 anos de prisão. 8 anos de prisão. Ele fez isso com 3 pessoas, vai calculando aí. Então ele cometeu um crime aí. Aí você tentar interferir nessa investigação, obstrução de justiça, é da cadeia. Pois bem, agora a Polícia Federal vai investigar, vai todo mundo rodar aí, vai todo mundo rodar nessa aí. E todos vão se ferrar. Aí o João José Tafner falou, ó, eu não gostei dessa pressão aí e tudo mais. Agora vamos lembrar de uma coisa. Lá em 2021, o que estava acontecendo? O caso das rachadinhas estava naquela ou volta ou não volta, não se sabia. O STJ tinha, o Supremo Superior Tribunal de Justiça tinha paralisado o caso, que aliás estava paralisado até semana retrasada, viu? Tá voltando o caso das rachadinhas. Então prepara, que o Flávio vai ficar muitos dias sem dormir aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Prepare você aí que vai ter muita bomba contra esse bandido. Tá. O que o Flávio queria fazer para acabar com aquele processo de uma vez por todas? Ele queria provar que o relatório do COAF foi resultado de arapongagem. Arapongagem é quando você investiga uma... Você não, é quando algum agente público investiga uma pessoa sem que tenha nada contra essa pessoa. Imagina que um delegado qualquer chega e fala, pô, não gosto do Thiago, vou investigá-lo. Pô, mas não tem fato, não teve uma notícia crime e não teve uma notícia de fato. O que é uma notícia crime e uma notícia de fato? Notícia de fato vamos supor, olha, alguém vai lá, faz uma denúncia e diz, olha, morreu uma pessoa ali, fulano estava no local, viu? Fulano estava lá quando a pessoa tal foi assassinada. Falou, opa, notícia de fato, você não sabe se tem crime aí. Notícia crime é quando você diz, olha, alguém vai lá e fala, ó, tem prova ali, ó, fulano é quem matou Cicrano, ó, foi assassinado, foi ele. Aí é notícia de crime, você está falando, o fulano não é apenas estava lá, ele cometeu o crime. Então são duas coisas diferentes, mas que levam a uma investigação que, se tiver feito o crime, vai acontecer. Então, sem uma notícia de fato, uma notícia crime, você não pode iniciar uma investigação contra alguém. Se a notícia de fato ou notícia crime for muito assim, sem base em nada, for muito rasa, você também não pode iniciar uma investigação. Então quem investiga assim a dedo, ó, não gosto de fulano, vou investigar, é arapongagem o nome, que é crime inclusive. Tá. O Flávio queria provar que ele foi vítima de arapongagem e que alguém no COAF, na Receita Federal, acessou os dados dele ilegalmente. Então o Flávio fez uma reunião com o General Heleno, olha como isso vai subir, hein? O General Heleno tá ferrado, o General Heleno. Fez uma reunião com o General Heleno e com o Ramagem, que era então o chefe da ABIN. E aí eles fizeram a reunião com outros membros da ABIN, no total 8 membros da ABIN, gente paga com dinheiro público, com meu dinheiro, com seu dinheiro, um agente da ABIN não ganha pouco, viu? Tá falando aí 20 mil por mês é o mínimo, 20 mil é o que ele ganha, fora o que a gente gasta, lembre-se, ele é pago com dinheiro público, um agente da ABIN, assim como os servidores públicos, Polícia Federal, mas se a pessoa ganha 20 mil, imagina que tem INSS, tem não sei o que, um monte de taxa quando alguém é contratado, então ele custa aos cofres públicos bem mais do que o salário dele. Agora imagina você pegar 8 agentes, você pegar um ministro de Estado, que é o General Heleno, você pegar o chefe da ABIN, todo esse pessoal que custa um dinheirão aos cofres públicos, e você mobilizar todos eles só para tentar salvar um bandido que tinha todas as provas contra ele, de um caso. E você não tenta salvá-lo falando, não, vamos tentar falar que ele é inocente. Não, vamos só tentar falar que a investigação começou viciada, que começou com ele sendo vítima de arapongagem. E aí eles começaram a infiltrar gente na Receita Federal para tentar provar que o Flávio Bolsonaro teve os seus dados acessados ilegalmente e que esse relatório do COAF contra ele foi gerado resultado disso. Não conseguiram. Tentaram por mais de 6 meses. Veja bem, é ilegal esse tipo de coisa. Você não pode usar uma agência de inteligência do Brasil, que é um órgão de Estado, para você tentar proteger um criminoso. Não pode, não pode mesmo. Imagina se o Lula, a Dilma lá na época que começou a Lava Jato, chegar, ó, vou colocar a BIM para investigar o Sérgio Moro. Por quê? Porque eu não gosto dele. Dane isso. Investiga aí o Sérgio Moro. Devia ter feito, né, que a gente ia saber dos crimes do Moro bem antes. Mas não fez, tá. Mas imagina, isso é um escândalo, mas isso é um escândalo. Acho que a Dilma acaba presa. Pois bem, o Flávio fez. Aí o Flávio fez e eles começaram a infiltrar a gente na Receita. Um deles foi o senhor João José Tafner. Ele, como corregedor, ele tinha que, barrar toda e qualquer investigação contra a família Bolsonaro e os seus afetos. 2, fazer caminhar toda e qualquer investigação contra desafetos da família Bolsonaro. E aí, enquanto isso, a ABIN tentava ali provar. Não conseguiu provar. Realmente, o relatório do COAF contra o Flávio Bolsonaro
foi um relatório gerado automaticamente. Vamos lembrar o COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras, ele gera relatórios automaticamente. Então vamos supor, você tem aí a sua conta bancária, vamos supor que amanhã depois você faz uma movimentação, você transfere, vamos supor, 50 mil reais para alguém. Aí no dia seguinte você transfere mais 50, só que você não tinha muito dinheiro circulando na sua conta, de repente, pá, 2 transferências altas. Sendo fruto de crime ou não. Vamos supor que não é fruto de crime, pô. Alguém te pagou aí, você vendeu uma casa, alguma coisa, recebeu dinheiro. Aí você transferiu pra gente que estava devendo, por exemplo, coisa do tipo. Mas vai gerar o relatório do COAF. Isso vai gerar um relatório automaticamente e vai gerar uma investigação contra você. Você fala, Thiago, mas eu vou ser investigado. Mas te dei um exemplo. Imagina você vendeu uma casa e você pagou 2 dívidas de 50 mil que você tinha com 2 amigos. 50 mil aqui, 50 mil aqui. Vai gerar o relatório. Vão te investigar? Vão. Você não vai nem ficar sabendo que você está sendo investigado. Aí sabe o que vai acontecer? Vão falar, peraí, fulano fez aqui 50 mil para ele, 50 mil para ele. De onde veio esse dinheiro? Veio daqui. Por quê? Ah, ele vendeu uma casa. Ah, tá. Bom, não, esses dois aqui não declararam para a Receita Federal que receberam 50 mil. Bom, vão ter que declarar no ano que vem. Mas tem crime? Não. Tem lavagem de dinheiro? Não. Não é nosso problema. Ah, é problema da justiça, não é nosso problema. O COAF para. Agora vamos supor que 50 mil aqui, 50 mil aqui, eles falam, peraí, de onde veio essa grana? Aí eles vão vendo e começam a ver que tem um monte de depósito para conta dessa pessoa aqui. O que está acontecendo? Foi o que aconteceu com o Flávio. Não eram 50 mil, eram vários depósitos fracionados de 2 mil, totalizando 98 mil reais. E aí começaram a ver isso aí e começaram a ver, peraí, quando você vê a movimentação da conta bancária não tá fazendo sentido. Por que tem tanto depósito fracionado? Isso é muito estranho. Quem é que faz 10 depósitos no intervalo de 2 minutos? Por que você não faz uma transferência se está fazendo depósito em dinheiro vivo na boca do caixa? Aí começou a minha investigação, chamaram o Ministério Público e falaram, ó, tem muito indício de coisa errada aqui. O Ministério Público começou a investigação, quebrou os sigilos e descobriu todo aquele mega esquema do Flávio Bolsonaro. Agora lembre-se, começou todo aquele mega esquema, esse é o problema que vai ferrar para o Flávio Bolsonaro de verde, amarelo, azul e branco. Não é só verde, amarelo não, todas as cores aí da bandeira. Que é o seguinte, a investigação das rachadinhas estava paralisou em maio de 2022. Foi a última decisão da STJ que falou, ó, não vamos aceitar essas 98 quebras de sigilo bancário como provas. Tudo o que aconteceu nessa investigação depois disso, e tudo que usa as quebras de sigilo do Flávio e dos bandidos que estavam com ele no caso das rachadinhas, né, os funcionários fantasma dele, o Queiroz, tudo mais, o sócio dele lá na loja de chocolate que lavava o dinheiro com ele, tudo aquilo não vale mais como prova. Por que não vale como prova? Falaram que a decisão do juiz na quebra de sigilo bancário era uma decisão curta demais, que o juiz simplesmente falou, eu autorizo. O Ministério Público, mais de 100 páginas, listou ali indícios, falou, quebre os sigilos. O juiz falou, pô, concordo, autorizo. Para o STJ, para o Bolsominion do STJ, se não me engano é o Noronha, o ministro, que é aquele que o Bolsonaro falou que quando eu vi foi amor à primeira vista. Tá, segundo ele, não, o juiz tinha que ter embasado mais a decisão. Quer dizer, inventou um motivo para acabar com o processo. Só que tem o seguinte, tem como o Ministério Público pedir novamente essa quebra de sigilo e tem como chegar nas provas sem o relatório do COAF até. Porque numa outra investigação que não tem nada a ver com isso, conseguiram mensagens do celular da mãe e do Adriano da Nóbrega, naquele miliciano que está envolvido no caso da morte da Marielle, que é amigão do Flávio. Pois bem, a mãe dele era funcionária fantasma do Flávio, então uma mensagem dela para o Queiroz, o tesoureiro da rachadinha, e aí o Ministério Público pode continuar a investigação e pode denunciar o Flávio Bolsonaro de novo. E olha só, faz cerca de 10 dias o Ministério Público falou, queremos continuar aqui a investigação, vamos recomeçar, viu? O governador do Rio de Janeiro tá indo pra cima do bolsonarismo com todas as forças agora, o Cláudio Castro. Tá, só que agora o problemão pro Flávio é que agora a Polícia Federal entrou no caso. A Polícia Federal entrando no caso e provando, isso facilmente provável, ó, quando você escutou que quebraram ilegalmente os sigilos fiscais do Bebiano, do Paulo Marinho e do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro que investigava o Flávio, na hora você lembra caso rachadinhas. Provando, ou nem precisa provar, tendo um indício forte ali. Você tem aí já o ex-amigo da família querendo delatar, ele já delatou para a mídia, já delatou na investigação interna na Receita Federal e vai delatar também na Polícia Federal, não tenha dúvidas. Provando isso, a Polícia Federal vai poder entrar no caso rachadinha. Imagina a Polícia Federal do Flávio Dino no caso das rachadinhas do Flávio. Imagina daqui a uns meses a Polícia Federal pedindo a prisão do Queiroz.
Imagina daqui a alguns meses a Polícia Federal pedindo a prisão da esposa do Queiroz e dos outros envolvidos. Quem é o chefe do esquema? Flávio. Quem é o maior beneficiário? Flávio. Quem cometeu inúmeros crimes para tentar acabar com a investigação? Flávio. Junto do general Heleno, junto do Ramagem, junto de alguns outros funcionários da BIM. Os funcionários da BIM são os únicos que eu acho que não vão presos nessa aí. Os únicos. Por quê, Thiago? Porque eles estavam recebendo ordens. O funcionário da BIM não pode chegar para o chefe dele e falar: olha, não quero fazer. Não pode. Então, esses são os únicos. O resto, olha, ferrou para todo mundo. Para todo mundo. Ferrou grandão aí, viu? Então, esperemos aí os próximos passos. Eu vou te mantendo aí atualizado. Inscreva-se no canal. Falou!